Oi, gente. Ainda sábado, eu tô voltando agora para casa depois de ter encontrado a minha colega no café. E a gente conversou muito e eu acho muito engraçado porque Brasília é uma cidade pequena. É uma cidade pequena, gente. E nós ficamos sabendo da história de todo mundo, mesmo sem querer. Mesmo que você não pergunte, entendeu? Você nem espera, assim, você encontra as pessoas e aí tá conversando sobre, não sei, as folhas das palmeiras, e aí de alguma maneira vai vir, os assuntos vão mudando e daqui a pouco você fica sabendo a vida inteira de pelo menos 3 pessoas da cidade. Eu acho isso engraçadíssimo, apesar de saber que, caraca, velho, eu tô muito queimada então também, né? Porque eu fiz muita merda. Sobretudo no campo dos relacionamentos, assim. Tem pouca coisa, não se pode falar muito de mim em termos de trabalho. Eu sempre fui workaholic, sempre trabalhei muito, nunca deixei ninguém na mão. Que mais? Não se pode falar de mim em termos de desonestidade, porque eu nunca roubei ninguém, nunca me dei bem num sei lá o que, esquema, nunca, sabe, fui laranja, nunca nada dessas coisas. Então, aliás, tem um monte de gente que não gosta de mim por causa disso, porque são, né? E aí ficam putos, porque como eu não tenho rabo preso, aí eu, né, bato forte e ninguém fica pé da vida, né? Como é que se diz? Mentalidade de senhor de engenho. E aí, então se pode falar pouca coisa assim de mim e tal, não tem muita. Mas nos meus relacionamentos com os rapazes, nossa, já pisei na bola de cada maneira. Agora, a mais séria, né, assim, o erro mais grave que eu acredito já ter cometido em relacionamentos foi o de ter vivido casos de violência física, né? Então, assim, como assim? 2 casos, foram 2 vezes, né, com 2 parceiros diferentes, em que não sei, eu não posso nem dizer as drogas ou a bebida. Não, nem sempre havia algo que tivesse nos tirado tirado a consciência, tirado do eixo, né? Era mais ou menos assim, em brigas, e eu já contei, né, que eu era louca, que eu era insegura, que eu era, nossa, 10 mil tons acima do que hoje eu sou, e impulsiva, transtornada, sei lá, né? Eu era incapaz de amar, tinha todas as dificuldades que vocês possam imaginar. E aí, geralmente em eventos de ciúmes. Aí, em 2 casos, então eu tive 2 namorados, né, com os quais vivi esse problema da violência física. O primeiro deles, eu o agredi, assim, de dar tapa, sabe, assim, muito horrível, e ele era uma pessoa maravilhosa, um doce, um cara íntegro, um cara bom, um cara legal, sabe? E claro, incapaz de levantar um dedo pra mim ou pra qualquer mulher e tal. Então ele nunca revidou. Então eu fui muito monstruosa com ele, né? Claro que a relação acabou por isso. E eu não tinha noção do quão devastador, né, era o efeito disso sobre a pessoa. Eu era tomada por uma ira, né? Que até uma vez um conhecido falou de um personagem, Wolverine. Continuando, gente. Porque o Wolverine ele tem frenesi. Então ele entra, né, na agressividade, ele entra na fúria, na ira, e vai crescendo, numa espiral crescente, e aí ele não consegue recuar, ele não consegue voltar, né, a si, não consegue voltar a si.
E aí alcança aquele patamar da cegueira, né? Então quando eu ouvi o meu colega falando sobre isso, eu me identifiquei imediatamente. Falei, nossa, eu tenho isso, eu sofro disso, enfim, sofria, né? 25 anos de terapia para superar isso, né? Para transformar isso. Por isso que hoje, por exemplo, eu não grito, né? O planeta assim está sendo destruído, gritar de irritação, sabe, gente? Assim, gritar de ira, gritar de, né? Como as pessoas às vezes discutem e gritam, não sei o que, e acham normal isso. Eu não, porque eu fui descobrindo, né, ao longo do tempo, principalmente na meu último casamento, em que não aconteceu nenhum episódio de agressão física, mas houve outros tipos de comportamento abusivos, né? Então, assim, verbalmente, tal. E como a outra pessoa era muito mais descontrolada e tinha o problema né, dos aditivos, etc., foi uma oportunidade de fazer um reconhecimento de mim mesma e umas transformações bem importantes. Então, por exemplo, eu parei de beber porque um dia estava lá o outro falando umas loucuras e eu rebatendo. Como é que é? O que você está falando? Né? E aí de repente me deu um insight. Eu falei, não, eu não posso beber porque o fulano fica maluco e eu peito, né? Eu enfrento, porque eu não vou engolir essas atrocidades calada, essa coisa injusta, eu não vou ficar aguentando isso. Mas se eu continuar bebendo como ele, assim, de encher a cara, não sei o que, e tal, a gente vai acabar saindo no braço, né? Porque esse é o perfil dele, né? Aí eu parei de beber. E foi com ele também que eu percebi, assim, gritar não adianta nada. Aliás, foi antes, né? É porque com ele me desestabilizava tanto que ele conseguiu me fazer dar uns gritos ainda. Mas eu entendi, porque o grito é o gatilho, sabe? Começar a gritar de raiva, de gritar com o outro, não sei o que, é o gatilho que começa a te tirar do chão, né? Começa a te tirar de um determinado estado para te levar para um outro completamente transtornado. E então eu não grito, né? Pode acontecer o que for, eu saio de perto, eu aprendi, né, a lidar com quaisquer dificuldades dessa outra maneira, né? Aprendi a calar, que eu não sabia. Eu ia pro enfrentamento, né? Hoje não, hoje eu consigo respirar, sair bem de perto, se for preciso ficar 2, 3, 5, 10 dias longe, até a cabeça esfriar, né? Até aquela emoção negativa se dissipar. Fico, sabe? Aí fico refletindo. Apesar de que a última vez que precisei disso foi no meu último casamento, né? O que significa há 4 anos e meio passados. E a outra circunstância, eu namorava uma pessoa muito querida também, outro cara bom coração, bom companheiro, né? Os caras bons que eu sacaneei. E uma vez a gente numa briga, eu comecei a briga, ele grita, aquela briga horrorosa, tal, agarrei os cabelos dele, ele tinha um cabelão grandão também, assim, agarrei o cabelo dele, gente, ele me deu uma cabeçada que abriu aqui minha testa, eu tenho uma cicatriz até hoje, assim. Aí o sangue, né, jorrou, pensei que eu tava cega, pensei que eu tava ficando cega. Aí ele me levou pro hospital, não sei o que, mas na sequência eu fui à delegacia da mulher, né? Aí ele ficou indignado e aí também deu queixa e a gente foi parar na frente de um juiz. E assim, esses são 2 episódios, né, que a cidade inteira ficou sabendo, né? Brasília todinha sabe dessas histórias, né? E até fiquei meio com fama, assim, a Sheila bate nos namorados. Oi? Não é. Aí, bom, aprontei, né? Paciência. E aí, mas isso aconteceu
O último episódio aconteceu em 2000. Então isso significa 15 anos. E foi o meu limite também, né, gente? Eu descobri o meu limite, assim, quando levei essa cabeçada, a gente foi parar, não sei que no hospital, foi parar na frente de um juiz e tal, eu fui, né, descobri o limite, e aí dali, daquela beirada de abismo, eu só recuei, fui recuando até reaprender, né, ou aprender a ser civilizada. Falei, não, gente, não dá para eu ser selvagem desse jeito, ficar nessa coisa raivosa, porque na verdade era uma reprodução também da agressividade, da violência que eu aprendi na minha família, né? Mas eu não podia ficar multiplicando isso, reproduzindo isso aqui fora. Não podia. E aí eu consegui realmente transformar, né, essa coisa e canalizar, né, assim, transformar minha maneira de me colocar mesmo, minha maneira de estar, inclusive a minha maneira depois, né, gradativamente você vai fazendo isso, a terapia serve para isso, você vai transformando até a sua maneira de sentir, a sua maneira de interpretar determinados acontecimentos, a não se deixar afetar tanto, né? Ou a questão da insegurança, que é no meu caso, né? Quando eu falo ciúmes, o que é o ciúmes, né? Então, assim, você vai mexendo nessas suas vulnerabilidades, né? Nesses seus pontos fracos. Vai, até conseguir mudar, até conseguir transformar, até conseguir, né, transmutar em alguma outra coisa. Eu, por exemplo, hoje não sou essa coisa dos ciúmes. Eu acredito até em poliamor, gente, porque eu sei que as pessoas sentem atração por outras pessoas e que ninguém é uma propriedade, quer dizer, isso é um chavão, mas você, uma coisa é você ouvir isso e repetir isso que nem um papagaio, outra coisa é você realmente interiorizar, falar, cara, ninguém que esteja ao meu lado é meu. A pessoa vai sentir desejo, atração por outras pessoas e eventualmente pode ser que ela fique com outras pessoas, ponto. É isso, e eu não vou surtar e não vou ficar, e não... A coisa mais doentia que eu acho, é você ficar que nem um cachorro, cão de guarda, tentando vigiar, policiar aquele indivíduo que tem direito à liberdade dele ou dela, né? Ficar ali policiando e ladrando para todo mundo que chegue perto dele ou dela e também tentando morder a perna dele, o calcanhar dele, para ele não ficar com outra pessoa, sabe? Fazendo esse papel. É um papel degradante, é um papel humilhante, um papel ridículo, né? Um papel sem sentido. Então, assim, todas essas coisas, né? Não é rápido. Então, como eu digo, o ápice, o limite que eu vivi, por exemplo, foi em 2000. 15 anos depois eu posso falar disso, mesmo com a vergonha que me causa, né? Não, gente, aconteceu assim, assado e tal. Vivi uma experiência desse jeito, não sei o quê. Levei 15 anos para modificar esse modus operandi. 15 anos, não é pouca coisa. Mas é possível, é possível. Eu ouço às vezes pessoas falando assim, eu sou assim mesmo e tal. Não, gente, é possível. Se é algo assim, se é um desajuste, se é algo extremo, sabe, qualquer coisa, não, você tem, inclusive a obrigação, entendeu, ética de se trabalhar, sim, para não ficar nem fazendo a si próprio sofrer e muito menos produzindo sofrimento para outrem, né? Então, imagina, por exemplo, essas duas pessoas com as quais eu vivi essa tristeza, né? Eu não tinha o direito, porque eles se apaixonaram por mim, eu não tinha o direito de infernizar a vida deles e de infligir essa dor a eles. Não tinha o direito. Gente, ai, que idiota.
Ai, pessoal de Brasília não sabe dirigir. Eu só posso chegar a essa conclusão. Não sabe dirigir. Você vai entrar para sua direita, você está numa pista e tal. Aí, ao invés de você já dar a seta com antecedência, olha, eu vou entrar daqui a pouco. Aí sim você começar a reduzir. Não. Chegou na entrada, a pessoa reduz, quase para na sua frente e entra. Aí depois que ela entrou, ela dá a seta. Não dá vontade de chutar a bunda assim, pof. Eu aqui fazendo discurso anti-violência e dá vontade de dar um pontapezão assim na bunda da pessoa. Vai aprender a dirigir, seu idiota. Comprou a carteira. Ai, o povo daqui é ruim de roda, viu? É muito ruim de roda, vou te contar. Não, e eu falo assim, eu passo assim, né? O carro passa assim nos quebra-molas. Mas eu não sei se eu falei disso num vídeo anterior, se eu publiquei esse vídeo anterior, porque alguns vídeos, gente, eu começo a conversar uma coisa ali e tal, mas eles acabam se tornando impublicáveis. Seja porque eu menciono e falo o nome de alguém sem querer, ou eu conto coisas que extrapolam, entendeu? Que aí eu não dá para publicizar isso, aí eles se tornam inconfessáveis. Então, às vezes eu não tenho certeza se uma determinada coisa que eu falei foi mesmo publicada ou não, por causa disso, sabe? Mas eu expliquei anteriormente. Às vezes eu não tenho paciência para parar todo o carro e passar de ladinho e tal, como deve ser, como é o ideal, né? A gente diminui um pouco aqui, talvez isso seja só em Brasília, a gente diminui um pouco e deixa o carro passar assim, entendeu? No ponto morto, assim, passar mas a gente faz esse. Agora, tem vezes que o tranco é um pouco maior, que aí é buraco que tem na pista, sei lá o que, uma fenda, ou não sei o que eu não vi direito, e aí faz blá blá, entendeu? Mas é isso mesmo, acho que todos nós aqui somos meio barbeiros. Ai. Bom, gente, então, eu tava falando de quê mesmo? Desse caso de violência, né? Então, é uma grande vergonha que eu tenho, assim. Que eu realmente era doida, né? Fui doida, fui totalmente imatura. Enfim, né? E tinha aquela raiva que vinha da família, em relação à família, e que transbordava e afetava quem chegasse perto, né? Era terrível. Então eu sou a prova viva do quanto a terapia modifica uma pessoa, né? Consegui amadurecer, nossa, consegui transformar, consegui inclusive mudar a face dessa agressividade, né? Uma agressividade que hoje ela pode até se expressar, mas ela se expressa na forma de uma militância mais combativa, né? São outras as formas de expressão dessa agressividade. De um modo de me colocar às vezes também, quando necessário, mais assertiva, mas sem ser agressiva, né? E por aí vai. Gente, agradeço, vou me despedir porque tô muito sonolenta. E aí tô chegando em casa, felizmente. Então, a gente conversa um pouco mais em outro momento sobre isso e outras coisas. E eu desejo um domingo maravilhoso para todo mundo, tá? Beijo, até a próxima.